Polícia em ação. E está entrando no ar, a partir de agora, o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação com o primeiro caso, que só no ano, pelo menos 3 pessoas acabaram morrendo atropeladas por ônibus em São Paulo. O último caso aconteceu na sexta-feira, dia 10 de março, dentro do terminal Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo. Vítima, um homem que tinha 28 anos, acabou sendo atingido pelo ônibus ali na rua do terminal. Ele estava atravessando. Em todo o ano de 2021, foram 162 atropelamentos por ônibus aqui na capital paulista, sendo 44 pessoas que acabaram perdendo a vida. Os números consolidados de 2022 ainda não foram divulgados, mas aguardamos essas informações e as providências para os cuidados com a população do transporte público aqui de São Paulo e também de todo o Brasil. O homem tinha 28 anos. Ele foi atingido pelo ônibus enquanto atravessava uma rua aqui do terminal. Como você disse, neste ano, somente neste ano, pelo menos 3 pessoas morreram atropeladas por ônibus aqui na capital paulista. Dessas pessoas, 2 eram idosas. Em todo o ano de 2021, foram 162 atropelamentos por ônibus aqui na capital paulista. 44 pessoas morreram. Os dados consolidados de 2022 ainda não foram divulgados. Segundo a Prefeitura de São Paulo, nos últimos anos, o número de atropelamentos por ônibus tem caído aqui na capital paulista. A Prefeitura diz que faz o treinamento dos operadores e diz também que faz diariamente a fiscalização dos itens de segurança. Um dos equipamentos obrigatórios de segurança dos ônibus é o anjo da guarda, que impede com que o ônibus se movimente com as portas abertas. Esse item é obrigatório, vem de fábrica, mas no ano passado 60 veículos foram multados porque estavam se movimentando com as portas abertas. Sobre as mortes por atropelamento, a SP Trans informou que este último caso aqui no terminal está sendo investigado e que nos 2 casos anteriores os motoristas foram afastados. E somente no ano passado, mais de 300 motoristas foram afastados pelo programa de redução de acidentes. Polícia em ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação. O Ministério da Justiça lançou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, que foi criado em 2006, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reforçar justamente o combate à criminalidade no país. O projeto renasce reestruturado e agora ele tem o foco nos casos de violência contra a mulher. Vamos observar. Fortalecer o trabalho das delegacias especializadas da mulher, o PRONASSE 2 já estreia recebendo 270 viaturas do Ministério da Justiça. O governo também pretende construir mais de 40 abrigos de assistência e proteção às vítimas, as chamadas Casa da Mulher Brasileira. De acordos de cooperação vão ser firmados com tribunais de justiça para agilizar medidas de prevenção ao feminicídio. Polícia em ação. E vamos agora ao terceiro caso do Polícia em Ação, falando de crianças e adolescentes, porque 3 homens foram presos e um adolescente também acusados de tortura contra 3 crianças. Caso que aconteceu aqui na capital paulista, na noite de segunda-feira, dia 13 de março, dentro de uma loja de bebidas na região central. Policiais civis passavam pelo local quando ouviram o grito das crianças, exatamente. As vítimas têm entre 8, 9 e 11 anos, isso de idade, e estavam amarradas e sem roupa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os suspeitos de tortura têm 16, 20, 23 e 24 anos. Foram pegos em flagrantes e os adultos encaminhados para a delegacia e os adolescentes levados para a Fundação Casa. O crime, inclusive, está em investigação, em andamento, pela Delegacia dos Campos Elíseos. E os adolescentes, inclusive você souber de algum crime, as denúncias podem ser feitas no Disque 100.
O caso aconteceu dentro de uma loja de bebidas que fica aqui na Rua dos Timbiras, na região central da cidade. Policiais civis passavam pelo local quando ouviram os gritos das crianças. As crianças têm 8, 9 e 11 anos de idade. Elas estavam amarradas e sem roupas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os adultos suspeitos de tortura têm 20, 23 e 24 anos. E o adolescente tem 16 anos de idade. Eles foram pegos em flagrantes e encaminhados para a delegacia. O adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa. Hoje, nós falamos com o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Segundo ele, o crime de tortura é considerado hediondo, com punições que podem ultrapassar 8 anos de prisão. E existe o agravamento de pena quando as vítimas são crianças. Vamos ouvir. Esses casos não podem ser minimizados nem banalizados. Nós não podemos ter essas ocorrências com frequência na sociedade brasileira. E nós sabemos que, infelizmente, esses casos são frequentes, mas muitas vezes não são denunciados, porque as vítimas temem retaliações, as vítimas acabam sendo ameaçadas. Então é necessário que toda a sociedade fique alerta e denuncie esse tipo de situação, inclusive através do Disque 100, que é vinculado aqui ao Ministério dos Direitos Humanos. Polícia em ação. Este foi o Polícia em Ação dessa semana, que agradece a sua audiência e volta na semana que vem. Polícia em ação.